Pessoal, vamos continuar, tá? Nossas aulas de filosofia. A gente parou no capítulo 5. Vamos dar continuidade agora para o nosso segundo bimestre, né? Com o capítulo 6, Condições Sociais para o Nascimento da Filosofia. Vamos conhecer e ver quais foram os fatores que influenciaram, tá? O nascimento da filosofia na Grécia. Ele inicia dizendo que a Grécia ela se situou na Península dos Balcãs, uma região bastante montanhosa, que oferecia portos naturais, além de uma grande quantidade de ilhas. Seu relevo montanhoso favorecia um certo isolamento entre as diversas comunidades. Isso estimulou a formação das cidades-estados, definidas como núcleos urbanos com governos próprios e autônomos. Essa região ficou dividida em aproximadamente 160 cidades. Daí a gente percebe como já veio, né, já iniciou esse crescimento, né, da Grécia. Todas essas cidades, elas incluíam uma zona urbana e uma rural. O litoral e as ilhas contribuíram bastante para a história grega, pois favoreceram condições para a navegação e o comércio. E como foi essa contribuição? Porque o comércio, ele não possibilitou só o intercâmbio de mercadorias, ele possibilitou também o aprendizado e a troca de saberes e técnicas e o conhecimento de línguas e documentos. Com esse vai e vem de pessoas desembarcando, saindo, pessoas viajando e chegando, né? Se desenvolveu bastante essa questão das técnicas, né? E as pessoas começaram a trocar conhecimentos. Isso foi fazendo com que o lugar ele crescesse mais ainda. Ideias novas iam surgindo, ideias novas iam sendo trazidas para aquele lugar. Com esse crescimento, né, dessas cidades, elas não conseguiram suportar as necessidades do seu povo. Devido a isso, desenvolveu-se o quê? Duas práticas. A primeira prática era uma guerra expansionista. O que seria isso? Ela tinha o objetivo de tomar territórios vizinhos. Para quê? Para que a Grécia, né, se expandisse para além, que colocasse, né, mais pessoas para aquela região. Por quê? Porque naquele lugar ali já não cabia mais. E teve a fundação de colônias gregas, né, que eram fora da Grécia, porque ali dentro da Grécia em si já não suportava a quantidade de pessoas, né? Por quê? Porque cresceu muito rápido. Nos séculos 6 e 5 a.C., essas cidades gregas, elas atingiram seu apogeu econômico. Criaram técnicas artesanais, né, novas, expandiram seu saber arquitetônico, né, a arquitetura se desenvolveu muito e navegaram cada vez mais longe. Eles foram para o Mar Mediterrâneo e foram ao Mar Negro. Cada dia que passava, a Grécia ela ia buscando coisas novas, ela ia se expandindo mais e mais. Nesse período, muitos gregos começaram a questionar as explanações mitológicas e religiosas. Para eles, essas explanações são falsas e insuficientes. Era necessário buscar novas respostas por meio da razão. Muitos filósofos naquele período, eles não conseguiam aceitar as ideias das pessoas com relação às divindades, aos mitos, aquelas crenças. Por quê? Porque a gente sabe que a filosofia ela vai em busca da verdade, ela quer respostas por meio da razão. Então eles começaram a perceber que aquele senso comum, aquela forma como as pessoas estavam agindo, acreditando em deuses, né, aquilo ali era sem sentido para eles, porque não existia nada de concreto sobre aquilo. A filosofia ela busca algo concreto, algo que seja provado mesmo, né, verdadeiro. E ela não está preocupada em ver a questão da fé. Ah, não, mas as pessoas estão assim é porque a fé, a crença, não. Ela vai totalmente contra essas ideias. Os primeiros filósofos gregos se defrontaram com uma realidade em que se aceitava a verdade da tradição das autoridades e dos deuses. E a atitude filosófica foi questioná-la. Eles não aceitavam essa autoridade. Ah, se fizer isso, o Deus tal vai castigar o Deus tal. Esses filósofos não. Por quê? Porque eles
Só acreditavam no que viam. Se eles não viam nos deuses, eles não iam acreditar em Deus, né? A busca pela verdade deveria ser uma finalidade e ser algo universal, que estivesse acima dos mitos regionais. Para eles, era preciso ir além do senso comum, daquilo que é aceito sem uma reflexão. Ah, eu vou acreditar nisso e isso porque todos estão acreditando. Ah, minha cultura diz isso, então vai ser assim, entendeu? Eles criticavam essa forma de pensar das pessoas, esse senso comum. Para ele, as pessoas tinham que investigar, tinham que ir atrás, até porque a filosofia, ela quer o que? Prova, ela quer as coisas, ela quer investigar a verdade das coisas, entendeu? Ela age com razão. Para eles, isso não era algo natural, eles não viam dessa forma. Não se deve, alguns autores falavam que não se deve desprezar o pensamento cotidiano, mas a filosofia precisa ir além. Claro, se um determinado grupo de pessoas acreditam em Deus, acreditam naquelas divindades ali, pronto, deixa que acreditem. Alguns pensavam dessa forma. Não vamos desprezar o pensamento, né, deles ali. Só que a filosofia não deve, não pode, não precisa se prender a isso. Ela tem que ir além, ela tem que buscar a verdade, certo? Lembrando que, ao terminar cada capítulo, pessoal, a gente tem aqui no rodapézinho da página as atividades para vocês responderem e tá me enviando, tá bom, pelas redes sociais. E eu vou determinar ainda a data para me recebê-las, tá bom? No capítulo 7, a gente tem democracia, escravismo e imperialismo. Por várias vezes foram vistos sucessos e fracassos, né, das democracias e muitas vezes descobriu-se que regimes políticos, né, que eram intitulados, conhecidos como democráticos, na verdade não era. E isso aconteceu em Atenas, hein? A democracia ateniense. Lá diz o quê? Todos os cidadãos eram detentores dos mesmos direitos. Só que aí vocês vão ver, entre aspas, que na verdade todos não. Aí eles falavam o quê? Podiam discursar, votar e serem votados na Assembleia de Cidadãos, na qual eram resolvidos de forma direta, né? Essa Assembleia é onde eles iam falar, retratar sobre os problemas da vida da comunidade, dos povos que habitavam ali. Mas, quando ele diz todo cidadão, aí vem a questão, para ser um cidadão ateniense, a pessoa, ela tinha que ser o quê? Um homem livre e maior de idade, né? E, além do mais, o pai e a mãe dele também tinham que ser ateniense. Aí você vai na questão, e a democracia? Ele diz que todos, né, cidadãos, só que aí já tem um caráter excludente. Por quê? Porque mulheres, escravos, né, e menores não participavam dela. Menores eu não vou nem questionar, porque até hoje pessoas de menor não votam, né? A gente não tem mais, já que ele diz a democracia, direitos iguais, por que não as mulheres, né? Já tinha esse problema. Então, eles abordavam uma coisa, falavam da democracia e tal, que existia em Atenas, mas as mulheres eram privadas, né, a votar. Os escravos também não tinham esse direito de votar. A base do sistema produtivo, tanto na indústria quanto na agricultura, era uma pré-condição para a existência da democracia de Atenas. O apogeu da democracia de Atenas, né, ateniense, se deu durante o século V a.C., o século de Péricles. Nesse período, graças ao seu papel nas guerras médicas, Atenas foi a primeira sociedade em que a mercantilização do ser humano se tornou irrestrita. O que quer dizer isso? Atenas foi uma sociedade em que seres humanos foram tratados, né, em larga escala. Essa escravidão era tratada de forma natural, para eles era comum, entendeu? As pessoas eram tratadas, escravos, como mercadoria mesmo. Por quê? Porque isso ia favorecer o comércio da região, ia fazer com que o comércio crescesse mais ainda, porque eles necessitavam dessa mão de obra escrava. Portanto, pode-se falar em um mundo de produção escravista, certo? Lá em Atenas.
O fato dos escravos estarem ligados, né, a Atenas, Atenas atingiu a liderança entre a maior parte das cidades gregas. A vitória dos gregos deu-se basicamente ao espírito de sacrifício e à força de Atenas. Nenhum movimento político ou social naquele período ele pensou em abolir a escravidão. Pelo contrário, filósofos como Aristóteles considerava a escravidão como um fenômeno natural. Por quê? Porque eles necessitavam da mão de obra escrava para se desenvolverem. E a contrapartida do escravismo, né, típica do mundo grego, foi o desenvolvimento do imperialismo. As cidades grandes precisavam expandir as fontes fornecedoras de escravos e escravas, dentre outras mercadorias, certo? Assim desenvolveu-se uma inversão na causa das guerras naquela região. Ou seja, antes a escravização de pessoas era um resultado dos conflitos humanos. Depois, passou a ser um elemento gerador de conflitos. Houve guerras, por quê? Porque todos queriam escravos, né? As pessoas não tinham mais aquele lado, ou uma pessoa ou outra que defendia, entendeu? Que estava do lado dos escravos, não. As pessoas já estavam brigando por escravos, né? O imperialismo ateniense e a insatisfação causada por eles geraram vários conflitos por toda a segunda metade do século V a.C., e que teve repercussões decisivas no mundo grego, que foi com a Guerra do Peloponeso, certo? Pessoal, lembrando que vocês vão responder às atividades desses capítulos que foram explicados, tá? 6 e 7. Eu vou estar postando no grupo o prazo para receber as atividades. Não esqueçam, responder e enviar. Qualquer dúvida, pode estar procurando nas redes sociais. E, aproveitando o ensejo, a gente vai o quê? Eu vou apresentar para vocês o nosso novo livro, que a gente vai trabalhar nesse segundo bimestre, né? Vocês já leram A Taliba o Vaqueiro, tenho certeza que adoraram a história, embora seja um drama, né, com um final muito triste, mas é uma obra maravilhosa, né, da nossa literatura piauiense. E agora a gente vai conhecer um pouco sobre o nosso grande autor, Machado de Assis, e o seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? É um livrinho que não é muito fino, só tem 160 capítulos, mas vocês vão amar. É um livro maravilhoso, ok? Eu já li ele umas 3, 4 vezes e eu aconselho, leiam, que vocês vão se prender, assim como toda a obra de Machado de Assis, que ele prende, né? Ele tem esse dom de nos prender do início ao fim da história. Vamos falar um pouco sobre nosso grande autor, Machado de Assis? Então, Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1908 e faleceu também no Rio de Janeiro, certo? Ele foi jornalista, contista, cronista, romancista e poeta. É o fundador da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Foi um dos maiores escritores da literatura brasileira do século XIX. Era filho de um mulato e de uma imigrante. Machado de Assis figurou-se em duas vertentes. Machado de Assis ele foi um dos poucos autores que ele teve entre duas escolas literárias, que foi qual? O romantismo e o realismo, que se iniciou com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E Machado de Assis ele faleceu 4 anos após o falecimento de sua esposa. Falando um pouco sobre o realismo, que é a escola literária a qual, né, o livro está inserido, tanto é que essa obra foi quem iniciou o realismo no Brasil. O realismo ele foi um movimento que ele veio totalmente em oposição ao romantismo, certo? O realismo, como o nome já diz, é algo real, é o que está acontecendo. No romantismo, a sociedade era vista, né, só o lado bom, o lado positivo, aqueles romances, aquelas festas bonitas, aquelas noitadas, o casamento perfeito e tudo. O realismo ele vai abordar a questão, a vida como ela realmente
É a falsidade das pessoas, o casamento por interesse, entendeu? Que nem tudo ali é o que parece. Ele vai abordar as coisas mais obscuras dentro da sociedade, entendeu? Mostrar como realmente são as pessoas. Esse livro aqui, no início dele, tem uma coisa que chama a atenção de todo o autor, é a dedicatória, né? Que ele diz: dedico ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, né? Dedico como saudosas lembranças estas memórias póstumas. O autor do livro, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o nome já diz, Memórias Póstumas, né? Morto. É um defunto que está narrando a sua vida, certo? Então, ele dedicou o livro aos vermes. Ele não confiou, ele não confiou em dedicar esse livro para nenhum ser humano. Ele falava que ninguém era digno disso, porque as pessoas são falsas, segundo Brás Cubas, né? A gente vai estudar detalhadamente. Brás Cubas, ele acredita por ter passado por muitas desilusões. Brás Cubas, né, sofreu muito. Então, com isso, ele deixou de acreditar, né, mais nas pessoas. Então, por isso ele decidiu dedicar essa obra aos vermes, porque ele diz o quê? Que os vermes que estavam ali roendo o seu corpo, eles tinham já um objetivo certo. E eles não estavam, tipo assim, ele sabia por que os vermes estavam ali, entendeu? E as pessoas que estavam, a maioria no seu velório, entendeu? Eram pessoas falsas, pessoas interesseiras. Então, eles dizem que as únicas pessoas que realmente estavam ali com aquele propósito mesmo eram os vermes. Por quê? Porque estavam ali para um único fim, que a gente já sabe qual é, mas as pessoas não. Então, ele, diante das desilusões que ele sofreu na sua vida, ele era um rapaz de classe média e tudo, que teve muitos amores, ele era uma pessoa muito boêmio da vida, da noitada. A vida dele vai passar por tantas transformações, por tanta coisa. É um livro fantástico, eu convido você a ler, entendeu? Quem não adquiriu ainda, peça, né? Procure, compre um livro, né? Porque é um grande sucesso da nossa literatura brasileira, tá bom? Vocês vão se apaixonar. Embora ele seja um pouco grossinho, né? Só 160 capítulos, mas vocês não vão nem perceber. Eu não vou dar mais spoiler do livro. Vocês vão ter que ler. Qualquer dúvida, vocês vão estar me procurando, tá? Nas redes sociais, no WhatsApp. Então, um abraço. Podem iniciar a leitura após assistirem a nossa aula. Tchau e até a próxima.